Bom, meus amigos, seguindo aqui o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, a equipe espiritual vem conversando conosco, né, sobre as necessidades que a humanidade precisa enfrentar e quanto ela tem que se modificar para que se adeque a esse momento de transição planetária e possa seguir junto com a Terra, né? E todos aqueles que seguirão na Terra deverão ir se modificando e se adaptando a essa nova condição que o planeta irá apresentar através dessas mudanças. E eles falaram muito, né, sobre os momentos da pandemia. E, continuando aqui, ante o silêncio eloquente, o benfeitor espraiou o olhar por todo o auditório, sinceramente comovido, e prosseguiu. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua a ser a casa mental a sede de vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica, de um para outro momento, mas esses dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos que elegerão o melhor rumo a tomar. A gente pode ver aqui, né, que eles reforçam uma máxima que todo mundo já ouviu várias vezes, né, e já leu também livro, que é: se não é pelo amor, é pela dor. E a espiritualidade aqui já está deixando mais ou menos claro que a humanidade, no geral, claro que não é regra geral, mas, em sua maioria, não soube aproveitar as oportunidades, os ensinamentos, os chamados de correção que tiveram até agora. E como esse processo vai se desenrolar, está no momento dele se desenrolar, da Terra modificar a sua estrutura, a sua esfera vibracional, isso vai ter de ser feito de uma forma que siga o proposto, né, o que foi combinado entre a espiritualidade maior. E como a humanidade não demonstrou, assim, em grande maioria, um esforço em se modificar, então ela vai receber muitos desses apelos de modificação com um certo sofrimento. Diga aí. Olha só que coisa legal. A sociedade terrestre está necessitando... Desculpa. A sociedade terrestre está necessitando aprender, pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento, a educação mental dos comportamentos. Ontem a Sibeli falou sobre o sofrimento. Sofrimento é quando a pessoa não aceita a sua condição, a sua situação, né? E aí, isso aí, muita gente blasfema. Por isso que ele fala que precisa aprender, ela precisa aprender. Então, não tem essa noção de que vai ser esse sofrimento. Aí confunde sofrimento com dor, aí você teve um período que era de suplício. Fica assim, sabe, essa confusão toda na cabeça de bilhões de seres.
e ainda não houve despertar na sua coletividade. Só grupos pequenos como assim, como o nosso, nós, eles vão estar mais em função dos passar essas informações para a gente, senão também não teria todos esses milhões de pessoas botando cabeça, só isso. Deixa eu ver o microfone. Não, é isso mesmo. Não, o eco é porque o microfone ali está ligado também. Tá, não. O microfone aqui está desligado. Bom, mas vamos lá. Compreendemos que não se... Aqui. Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Na primeira fase, são os sintomas da tosse seca, da febre, de dores no corpo, tudo como sinal de gripe. Logo depois, vem o agravamento, até a fase que necessita de internação hospitalar, com a intubação do paciente e os seus efeitos. Falando agora em intubação, eu lembrei, né? Ontem eu estava vendo as notícias do Papa, né? Parece que ele teve uma piora e eles estavam discutindo justamente se eles iam entubá-lo para começar a ventilação artificial ou não. O que é uma pena, né? Perder... Você vê assim um espírito tão iluminado, né? No momento desse de uma luta tão importante, ele se retirar desse campo de batalha aqui encarnado, né? Certamente para continuar o trabalho dele do lado de lá, mas é uma pena para as pessoas aqui encarnadas perderem esse incentivo, né? Porque nós nos movimentamos muitas vezes pelo que a gente acredita, porque a gente pode tocar. Então, a figura do Papa é uma figura que impõe muito respeito, que dá muita força à fé das pessoas. E, no momento de transição, de tantas coisas acontecendo, ele retornar à pátria espiritual dá pelo menos em mim, um pouco de tristeza. Eu sei que não é isso, mas parece que a gente ficou um pouquinho mais fraco. Cabe-nos inspirar cuidados logo aos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reaja e evite as fases seguintes. Nunca desconsiderar a excelência da oração que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. A transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis, moralmente e portadores da faculdade de cura. Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros entregue a enfermagem da caridade na linha de frente, protegendo todos aqueles que correm perigo de contaminação. O divino amparo não os deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam nos cuidados pessoais de defesa. A grande batalha está em fase inicial e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ultrapassar o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Exorando a proteção do Senhor para todos nós, deixemo-nos arrastar pela sua sabedoria. O nobre doutor Bezerra silenciou e dirigiu-se ao assento ao lado de Ismael. Nesse ímpeto,
Enquanto o coral voltava a murmurar um canto gregoriano, caíam pétalas perfumadas sobre o imenso auditório, que se inundou totalmente pela delicada fragrância. Outras vozes enunciaram palavras de amor em torno do testemunho humano durante a terrível pandemia. Ouvia-se o pulsar do amor universal, inundando-nos de coragem e fé, ao tempo em que lágrimas inesperadas superavam as comportas dos olhos e escorriam silenciosas. Era uma noite inesquecível. O dia abençoado raiou brilhante, em convite à ação do bem em triunfo. Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva, assim como exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Manuel Flamengo de Miranda e Divaldo Franco. Essa alusão, de que as trevas nunca conseguem vencer a luz, isso é um conceito que a gente precisa ter muito claro, E de várias formas diferentes, eu já vi várias vezes esse mesmo conceito, que basta, num quarto escuro, um fósforo acender, abrir uma pequena fresta na janela. Então, qualquer escuridão que se enfrente, ela é vencida pelo mais insignificante facho de luz que você consiga direcionar naquela direção. O que comprova definitivamente que a luz vence a escuridão em todas as situações. Aonde se permite que a luz entre, não existe escuridão capaz de evitá-la. Diga. Silvio, me permite, olha só. Isso aí é fundamento, é certo. Mas existe luz e luz. A luz está vinculada diretamente ao nosso coração, à nossa evolução espiritual. No nosso caso, posso até bater no pé firme. As trevas têm muito domínio sobre nós, porque nós somos muito imperfeitos. E ele sabe das nossas imperfeições e trabalha em cima delas. Então, quer dizer, eu estudo, quero resumir o seguinte: só os espíritos que já não têm mais vínculo reencarnatório, aquele vínculo de karma, alguma coisa assim, que tem a luz pura que enfrenta qualquer trevas, qualquer obscuridade, qualquer obscuridade. Quanto a nós, ainda nós estamos tateando na luz, cara. Então, nós somos muito vulneráveis, nós precisamos do apelo dele, do apelo como o Mestre Jesus, o Cristo, quer dizer, São Francisco e outros mais, para que a luz dele nos fortaleça, porque a gente não somos nada ainda. Então, nós somos muito apagados, é só isso. Não, eu concordo plenamente, mas assim, eu não entendo em relação a... Não é que eu não entendo. Eu não entendo dessa forma da nossa luz, que ele não esteja... Silvio? Oi. Agora ligou, né? Estava desligado. Eu pensei que eu tinha caído. Não, é que eu devo ter batido aqui e desliguei o microfone. Eu entendo perfeitamente essa colocação de Jair, concordo plenamente com ela, quando a gente está falando da nossa luz individual. É lógico que a gente, como somos seres ainda dependendo de várias encarnações, a gente não tem essa força de luz
para espantar qualquer tipo de trevas. Mas acho que aqui no caso ele fala, e essa colocação, que a gente pode dizer até semântica, que qualquer luz vence as trevas, é no sentido geral, da escuridão em si e da luz. Que mesmo a gente não tenha essa força individual, a gente pode pedir ajuda. E se a gente consegue se concentrar e pedir ajuda, a ajuda chega. Então, é nesse sentido que as trevas, por mais poderosas que sejam, elas não conseguem enfrentar a luz, mas não a nossa luz individual, mas a luz como um ser. Digamos que assim, a escuridão seria um ser perdido, e a luz o ser divino. Então, nesse sentido de luz e trevas, quase que falando naquela semântica de bem e mal, não tem como eles vencerem. Mas, assim, individualmente, é lógico que a gente não tem força de iluminar qualquer tipo de treva que a gente enfrenta, porque a gente, muitas vezes, até está, mesmo que não querendo admitir, compactuando com elas, né? Eu ia fazer um comentário parecido com esse teu, Silvio, porque por muito tempo eu pensei isso também, né? As sombras, elas são muito fortes e a gente pode muito pouco. Só que a gente interpreta, às vezes, esses ensinamentos da forma errada, porque o sentido da luz ser maior é como dizer assim, que os espíritos influenciam muito na gente, né? Nos nossos atos e tal. Mas os espíritos de luz também influenciam tanto quanto os da sombra, e eles podem muito mais que os da sombra. É nós que não chamamos por eles, né? Então, essa semana, eu tive um episódio, assim, uma crise de labirintite, que eu nunca tinha tido, foi muito ruim. E terça-feira eu não estava bem, aí a vibração da gente baixa, né? E eu fui me sentindo mal, e aqui em Pelotas estava muito quente, assim, atipicamente fez 37 graus, e aí eu achei que o mal-estar era... E fui aceitando o mal-estar, como se fosse da doença, só que foi aumentando a situação. Quando eu vi, eu estava sendo bombardeada por pensamentos negativos, eu limpava um pensamento e vinha outro, limpava, vinha outro, coisa assim que eu nem estava pensando, e eu me dei conta, meu Deus, eu estou sofrendo um ataque espiritual. E foi muito forte, né? Em determinado momento, eu não conseguia mais. Aí eu pedi oração, uma amiga minha viu, e ela faz aqueles atendimentos holísticos, desses sementes estelares, umas coisas que eu não entendo completamente, uns comandos, né? Aí ela fez uma chamada de vídeo para mim, né? E ela é médium também, então na hora ela percebeu que era um ataque pelas vibrações. Ela disse: eu vou te fazer um atendimento agora. E o início do atendimento, ela faz o ancoramento das hierarquias. Ela evocou tanta gente. Olha, 90% não tem ideia quem é o povo que auxilia ela. Mas só na evocação, tudo aquilo que eu estava sentindo já foi. O tamanho da fé, da sintonia dela e tal, aquele, né? Então eu fiquei refletindo sobre isso o resto da semana, né? Que a nossa fé é pouco, assim, porque a luz pode muito, a luz pode tudo, na verdade, né? E aí a gente vai se sentindo pequeno, mas nós somos pequenos realmente, mas eles estão à nossa disposição para nos auxiliar, né? A gente busca muito pouco, a gente dá margem para as sombras e não dá margem para a luz, né? É interessante, eu estava vendo você falar disso, né? Eu lembrei agora, acho que tu até postou no outro grupo, né? O Divaldo falando do ataque das sombras que ele sofreu nesse momento de doença. Quer dizer, ninguém vai discutir que ele tem já um contato com a espiritualidade, já um conhecimento, vou falar por mim, muito maior do que eu imagino que eu tenha, né? Mas mesmo assim, nesse momento que ele deu uma escorregada, ele percebeu o quanto ele estava sendo atacado. E não é porque ele faz mais do que a gente que ele é mais atacado, não. Que ele fala em relação ao propósito dele de trabalhar pelo bem, ajudar o bem, fazer. Então, ele chama atenção
para aqueles espíritos que não querem que as coisas modifiquem, ele é atacado. E, mesmo assim, ele depende da ajuda da Joana de Anjos, de todos esses espíritos que trabalham com ele, para protegê-lo também, porque ele sozinho também não consegue fazer isso. E é exatamente o que a Sibeli estava falando. A gente, às vezes, individualiza os aprendizados e esquece que a gente não vive isolado, que a gente, aquela coisa de somos todos um só, é uma realidade incontestável da existência do universo. Então, tudo nos afeta. Então, tanto o que está desarmonizado quanto o que está equilibrado pode interferir na gente. E a gente pode pedir ajuda ou compactuar com o lado que for, depende de cada um. Então, é nesse sentido que ela falou, né, de a gente usa muito pouco o outro lado de lá, porque a gente faz exatamente isso, a gente individualiza e pensa, poxa, isso é uma coisa muito grande, está muito fora dos meus propósitos, da minha capacidade. Mas ninguém é para ser capaz de realizar nada sozinho. É justamente a fraternidade, o trabalhar todo mundo junto, que faz as coisas acontecerem. Diga, Jair. É justamente isso. O que acontece? Pegando o gancho da Sibeli, que você acabou também de falar, todos nós somos visados. Para vocês terem uma ideia, espírito como Jesus foi assediado, Buda foi assediado. Imagine Divaldo Franco, imagine mais ainda a gente. Nós somos sediados toda hora, e os amigos espirituais. Nós não nos defendemos, são os amigos espirituais que veem a nossa boa vontade, a nossa boa intenção, e eles que nos defendem, nos orientam. Porque se fosse da gente, todos nós sucumbiríamos da força que essas trevas no planeta Terra, porque o planeta ainda de provas e expiações, é só isso. E a gente deve entrar agora mais nesse assunto, né? Que o próximo capítulo é em pleno campo de batalha, né? Então, deve falar mais sobre esse aspecto que a gente está conversando aqui, dessa constante enfrentamento que a gente tem, que às vezes a gente acha que está lutando contra os nossos próprios demônios, entre aspas, mas é isso que o Joy estava falando. A gente sofre influência o tempo inteiro, tanto dos amigos querendo que a gente preste atenção no outro lado do caminho, quanto aqueles antigos amigos que querem que a gente volte para o lado deles. E essa luta constante faz parte da gente. Essa dualidade, né, que é tão caracterizada em termos de energias, né? Você vê no Oriente a coisa do yin e yang, o preto e branco, essa coisa dos contrastes absolutos, faz parte da gente. A gente tanto é bom como é mal. É só parar e pensar no nosso dia a dia. A gente é capaz de cometer atos de uma grandiosidade divina, mas, ao mesmo tempo, de se omitir de fazer outros e até de realizar algumas coisas que você, no fundo, sabe que não é o que deveria ser feito. Então, essa dualidade, essa disputa entre a gente é constante. Então, lendo aqui o título do capítulo, Em Pleno Campo de Batalha, isso sim eu posso individualizar e dizer que cada um de nós, até o momento que nos transformarmos num espírito puríssimo, né, o que vai levar, sei lá, bilhões de anos, vamos ser individualmente campos de batalha. Silvio, Diga. Vocês falaram, eu lembrei de uma coisa também sobre a situação de pedir ajuda também. Tem pessoas que tanto não pedem ajuda porque elas acham que não merecem ajuda e acham que não merecem que Deus se ocupe com os problemas delas. É umas ideias, né? Eu já ouvi isso mais de uma vez, já ouvi falar também
ai, anjo da guarda se afasta das pessoas, tipo assim, desiste, você fica persistindo no erro, né? Você imagina se Deus desistisse da gente, você fala, isso aí não reencarna mais, que não tem jeito. E eu não acredito nessas coisas, porque senão todas aquelas filosofias que falam, né, que nós somos um, elas estariam completamente erradas, né? Porque como assim, se somos um, os espíritos de luz que já atingiram lá a plenitude da perfeição, não são um com a gente, são um só com quem eles afinizam. Então, teria alguma coisa errada, né? A gente tem que procurar entender o porquê essas coisas que são ditas, né? Como, de que forma que somos um, né? Como somos um. Não tem esse afastamento. O afastamento, quando existe, é nosso, da nossa vibração, que não permite que eles trabalhem, que eles ajam mais, né? Das nossas escolhas. Agora, para mim, pedir ajuda, a gente tem que pedir sempre, sempre, sempre. Precisar, sempre que puder, para estar o máximo de tempo tentando sintonizar com eles. Daí, até isso que você falou é interessante mesmo, porque tem esse aspecto, né, que eles estão ali do lado, mas tem uma hora que eles dizem mesmo, né, eles te largam, te deixam lá. Não é que eles largam, né? É assim, eles esperam a lei da causa e efeito se apresentar para que eles possam voltar ao trabalho, né? Naquele momento, eles não podem interferir na lei. Mas não é que eles deem as costas para a gente e vou para o outro estado, que esse daqui está muito bagunçado. Então, se fala muito isso, e as pessoas podem entender realmente errado, que se você não se emenda, você é abandonado. Então, mentores, os espíritos que gostam de você, jamais te abandonam, jamais saem, na verdade, do teu lado. Mas em certos momentos em que os impositivos da lei precisam ser cumpridos, eles não podem interferir naquele momento, eles têm que aguardar aqueles impositivos da lei se desenrolar, aqueles fatos se desenrolarem, para voltarem a tentar te ajudar. Isso também não quer dizer que eles não tentam te ajudar enquanto isso está acontecendo, né? Mas eles não podem, na verdade, interferir com os impositivos da lei. Mas jamais eles vão abandonar ninguém, isso com certeza.